Agora sim. Estava com o mudo ativado. Pessoal, boa tarde. Então, estou iniciando a gravação, tá? De mais um plantão referente ao setor 161 de História, tá? E referente à aula que você assistiu hoje de manhã, tá? Com o professor Guilherme. Essa aula, ela foi a respeito dos impérios bizantino e do Império Islâmico, né? Do Império Árabe Islâmico. E isso está no módulo 8 da sua apostila, tá? Então, aí nós temos 5 exercícios para a gente resolver aqui, tá bom? Ó, vamos lá. Império Árabe Islâmico e o Império Bizantino. Como o professor falou na aula, né? Eles fizeram parte do que a historiografia convencionou chamar de Alta Idade Média, tá? Então, ele passou para vocês as características gerais e tudo mais. Então, o Império Bizantino, por exemplo, nada mais foi do que a parte oriental do Império Romano que sobreviveu às chamadas invasões bárbaras. Tudo bem? Então, vamos lá, eu vou resolvendo, eu vou compartilhar o PowerPoint e a gente vai conversando um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Tudo bem. Então, tá aí, pessoal. A tela, né? Com as principais informações, setor 161, módulo 8, tá? Idade Média Oriental, Império Bizantino e Império Islâmico. Vamos lá, então? Partiu? Eu e a minha dificuldade com a tecnologia. Vamos lá, o primeiro exercício é da GV São Paulo. E diz assim, é o 145, tá? Módulo 8. Vamos lá. Ele fala assim, ó. O surgimento do islamismo permitiu a Arábia. Ó, lembrando, pessoal, que quando a gente vai falar desse momento, nós dividimos a Arábia pré-islâmica, tá? Ou seja, o momento anterior ao Maomé, a criação do islamismo, e depois o período posterior já com Maomé. O que é importante a gente lembrar desse período pré-islâmico? Né? A ausência de unidade política, né? Porque eles... Só um minutinho. Peraí. Ai, meu Deus. Bom, isso. Bom, o surgimento... Bom, desculpa, viu, gente? Essa Arábia pré-islâmica havia uma ausência de unidade política, né? Por quê? Porque eles se organizavam a partir de tribos isoladas, tá? E também havia uma ausência de unidade religiosa, né? Uma vez que eles tinham, né, as religiões politeístas, né? Eles, nessa Arábia pré-islâmica, era muito comum a adoração com elementos da natureza, pedras preciosas, tá bom? Então, ele quer saber que o surgimento do islamismo, o que ele permitiu à Arábia? Então, letra A, consolidar uma unidade política e religiosa, fortalecendo-a e possibilitando a expansão de seu império. Ó, isso tem muito sentido, gente, porque a partir, né, do islamismo, né, de você ter essa religião,
vai ser possível, né, começar a partir dali, começando com Maomé, a expansão do Império Árabe. Tudo bem? Mas vamos ver as outras. B, o fortalecimento e a propagação da primeira religião politeísta moderna. Gente, o islamismo, ele também era uma religião monoteísta, ele falava em um único Deus, né? O Alá, por exemplo, não, era o Alá, o Deus deles, né? Então, não tem isso de politeísmo. O politeísmo existia, sim, no período anterior, pré-islamismo, tá bom? C, a autonomia dos diversos califados e, portanto, a difusão e o fortalecimento de seus interesses comerciais e religiosos. Não, gente, não permitiu a autonomia, permitiu sim a unificação, tá bom? E lembrando, né, que o califado, o califa, ele é o governante, tá bom? D, centralizar os diversos califados e, portanto, expandir o politeísmo islâmico por todo o Mediterrâneo. Gente, não. Mais uma vez, o islamismo ele não fala em politeísmo, tudo bem? Ele fala em monoteísmo. E, unificar apenas religiosamente a religião, permanecendo, portanto, os interesses comerciais dos diversos califados em conflito. Gente, não. Além de unificar religiosamente, ele unificou politicamente. Tá bom? Então, a alternativa correta do 145, a letra A, tá? O surgimento do islamismo permitiu à Arábia consolidar uma unidade política e religiosa, fortalecendo-a e possibilitando a expansão de seu império. Tudo bem? Bom, o 148 é um exercício da Unicamp, tá? E ele vai falar também sobre Império Árabe, tá? Ele traz um trecho e diz assim, ó: a longa presença de povos árabes no norte da África, mesmo antes de Maomé, possibilitou uma interação cultural, um conhecimento das línguas e costumes, o que facilitou posteriormente a expansão do islamismo. Por outro lado, deve-se considerar a superioridade bélica de alguns povos africanos, como os sudaneses, que efetivaram a conversão e a conquista de vários grupos na região da Núbia, promovendo uma expansão do Islã que não se apoia na presença árabe. Tá? Então vamos ver aí o que ele quer saber, né? Sobre a presença islâmica na África, é correto afirmar que. E aí, pessoal, para responder esse exercício, você vai ter que levar em conta o trecho que ele coloca, tá? Então ele diz assim, ó: o princípio religioso do esforço de conversão, a jihad, né? Foi marcado pela violência no norte da África e pela aceitação do islamismo em todo o continente africano. Ô, gente, não. O que ele está falando? Né? No norte da África, o que aconteceu foi algo totalmente contrário à violência. Né? Ele está falando que a expansão, né, do islamismo no norte da África foi possível graças ao contato que eles sempre tiveram. Tudo bem? B. Os processos de interação cultural entre árabes e africanos, como os propiciados pelas relações comerciais, são anteriores ao surgimento do islamismo. Ô, gente, faz muito sentido, porque é justamente o que ele fala ali no começo do texto, né? Que o contato entre esses povos árabes no norte da África, que se dava, né, em grande parte por conta também da questão comercial, posteriormente ele vai facilitar na expansão do islamismo. Tudo bem? Vamos ver ali as outras alternativas, mas essa faz total sentido, tá? C. A expansão do islamismo na África
ocorreu pela ação dos árabes, suprimindo as crenças religiosas tradicionais do continente. Não, isso não está presente no texto, tá? Ô, gente, e uma informação interessante que vocês já devem ter visto isso na aula, né? Que uma das características do Império Árabe, né, era a de tolerância com os povos conquistados, né? Era de respeito em relação aos povos conquistados. Então, não tem essa ideia de suprimir as crenças religiosas tradicionais do continente. Quando eu falo em suprimir as crenças religiosas, eu dou a entender que eu obrigo a eles seguirem o que eu quero, tá? Então, não foi isso. Bom, e a AD, o islamismo é a principal religião dos povos africanos e sua expansão ocorreu durante a corrida imperialista do século XIX. Gente, não, tá? A expansão do islamismo, ela acontece, tá certo? Na Alta Idade Média, tá? Então, aí, a alternativa correta, como a gente já tinha visto, é a alternativa B, tá? Os processos de interação cultural entre árabes e africanos, como os propiciados pelas relações comerciais, são anteriores ao surgimento do islamismo, tá certo? Então, aí, ó, 148 da Unicamp, B. A Unicamp, ela tem uma coisa positiva, que é essa de trazer quatro alternativas apenas, né? Então, já é menos uma para a gente ter que pensar aí. Vamos para o próximo. O próximo é um da PUC do Paraná. E aí, ele já vai falar sobre Império Bizantino, tá bom? Vamos lá. Ele diz assim, ó. O Império Bizantino foi uma civilização na qual a religião tinha um lugar de grande destaque. Temas religiosos eram muito correntes entre a opinião pública em geral. Em diversos setores da vida bizantina havia forte influência religiosa. Em especial, na vida política havia uma conexão importante entre Estado e Igreja, chegando o imperador a ter um papel de destaque na vida religiosa em Bizâncio. Com base no exposto, indique o tipo de regime político que se desenvolveu no Império Bizantino. A. Califado. B. Monarquia absolutista. C. Monarquia eletiva. Gente, monarquia eletiva me passa a ideia de que eu escolho o rei, tá? E a gente sabe que não era isso que rolava lá, não, tá? Cesaropapismo ou ex-Sacro Império Romano. Ô, gente, dentro disso que ele falou e a pergunta, né, sobre o regime político que se desenvolveu no Império Bizantino, é muito claro que ele está tratando do cesaropapismo, tá? O que foi o cesaropapismo, né? O imperador, o líder político, ele também é líder da igreja, né? Ele é chamado de o patriarca da igreja, né? A gente sabe que nesse momento a Igreja Católica ela tem dois grandes líderes, né? Que é o Papa e o Imperador, tá certo? Obviamente que eles entraram em conflito muitas vezes, tá? E isso vai ocasionar, em 1054, o cisma do Oriente, tá? A divisão da Igreja Católica no Ocidente, Igreja Católica Apostólica Romana, e no Oriente, a Igreja Católica Ortodoxa Grega, tá bom? Mas aí, na 151, a alternativa correta é a alternativa D de dado, tá certo? Vamos lá. O exercício 152, um exercício também da GV, que vai falar sobre o Império Árabe. E diz assim, ó, a Hégira, um dos eventos mais importantes do islamismo e que marca o início do calendário islâmico, corresponde... gente, ó, presta atenção. Vamos voltar um pouquinho, né? Em 500... desculpa. O Maomé, ele
teve a visão lá do anjo Gabriel em 1610, né? E começou uma pregação do islamismo, né? Ele começou a ganhar muitos adeptos e, ao mesmo tempo, né? Ele ganha muitos adversários, digamos assim, tudo bem? Bom, quando ele começa a ser perseguido, principalmente por coraixitas, tá certo? Que era um grupo de comerciantes. Gente, por quê? Porque o que o Maomé começa a falar começa a incomodar muita gente, sabe? Muita gente passa a ver que seus negócios seriam prejudicados a partir disso, tá? O que acontece, então? O Maomé, diante dessas perseguições, ele foge, tá certo? A fuga do Maomé de Meca para Medina, tudo bem? Marca, então, o início do calendário árabe, tá certo? E corresponde à Hégira. Então, vamos lá. A letra A entrada triunfal de Maomé em Meca. Gente, essa entrada triunfal do Maomé em Meca, ela é posterior à Hégira, tudo bem? Ela é posterior. A Hégira é um evento que ele está falando aí, que é de 622. Então, vamos lá. A fuga de Maomé e seus seguidores de Meca para Medina. Nossa, essa faz muito sentido, tá? Dentro daquilo que a gente conversou agora. C, a revelação de Maomé que lhe foi transmitida pelo arcanjo Gabriel. Também não, tá? D, ao casamento de Maomé com uma viúva rica, com uma rica viúva dona de camelos. Também não. E ao grande incêndio da Caaba, em Meca, em 615. Então, aí, essa questão que fala aí da Hégira é a letra B, tá bom? A fuga de Maomé e seus seguidores de Meca para Medina, tá? Lembra também que esse episódio é o início do calendário muçulmano. Deixa eu ver aqui, que tem alguém... Tudo bem? Oi, Pedro, tudo certo? Eu tô aqui terminando os exercícios. Bom, tudo bem? E aí... Próximo exercício é um exercício da FAMECA, que vai falar sobre a medicina islâmica, tá bom? Ele fala assim, ó, 159. De todos os campos em que a civilização muçulmana foi admirável, um dos mais importantes foi a medicina. Antes mesmo do século VII, existiam instituições que funcionavam como hospitais-escola, nas quais as pessoas eram tratadas e, ao mesmo tempo, os jovens aspirantes a médicos recebiam uma sistemática formação sob a orientação de profissionais mais experientes. A prática da medicina nesses locais estimulava os estudantes a examinar e registrar as ações dos pacientes, suas excreções, a natureza e a localização de suas dores, os inchaços de seu corpo, a cor e textura de sua pele, se quente ou fria, se seca ou úmida, se flácida, se os pacientes podiam inclinar as costas. Característica relevante dos hospitais do mundo islâmico era sua
gratuidade. Nessas instituições, qualquer pessoa doente, independente de sua crença, recebia o mesmo tratamento. Os médicos e funcionários do hospital eram selecionados por suas habilidades, tá? Ó, só uma questão aí, né, que é interessante, é lembrar que durante o Império Islâmico, Árabe Islâmico, houve um grande desenvolvimento filosófico, científico, tá certo? Inclusive, aí, como o texto coloca, falando da importância da medicina, tá? E aí, o exercício quer saber o seguinte: ele diz o seguinte: de acordo com o texto e os seus conhecimentos sobre a Europa cristã, é correto afirmar que, na maior parte da Idade Média, as práticas islâmicas desenvolveram a base do diagnóstico médico, enquanto os cristãos buscavam prioritariamente explicações pela fé. Ó, essa faz sentido, hein? Diante disso aí que o texto coloca, né? O texto fala muito assim da questão da prática medicinal no islâmica, baseada na observação, no diagnóstico, né? E realmente já quando a gente fala dos cristãos, né, a explicação baseada na fé, tá? Mas vamos ver as outras. A medicina islâmica era cerceada pelos dogmas religiosos, assim como ocorria entre os cristãos, dificultando a busca da cura das doenças. Ó, é totalmente o contrário. E a medicina islâmica, ela não era baseada, cerceada, respaldada em dogmas religiosos. Muito pelo contrário, era algo científico, né, racional. C. A formação dos médicos islâmicos e cristãos era puramente teórica, devido às proibições religiosas a todo tipo de experimento e método. Ó, o que a gente vê nesse trecho relacionado à medicina islâmica é uma medicina da prática, né? Uma medicina que está ali na lida, né, para chegar à solução do problema e não só teórica, né? D. Os hospitais muçulmanos usavam princípios místicos nos tratamentos, enquanto os cristãos privilegiavam a ciência e a experimentação. Não, gente. Aí os islâmicos está falando, né, claramente que eles privilegiavam a ciência e a experimentação. É o contrário, tá bom? E o atendimento médico era oferecido àqueles que professassem fé e obediência à respectiva religião, mas não dependia da condição social. Ó, não pode ser essa. Olha como o texto termina. Nessas instituições, qualquer pessoa doente, independente de sua crença, recebia o mesmo tratamento. Então, não pode ser essa, tá bom? A alternativa correta, então, do exercício 159 é a alternativa A. As práticas islâmicas desenvolveram a base do diagnóstico médico, enquanto os cristãos buscavam prioritariamente explicações pela fé. Tudo bem? Bom, pessoal, voltamos aqui. Deixa eu ver. Esses foram os exercícios propostos, tá? Temos mais 5 minutinhos. Se quiser mandar alguma dúvida, algum questionamento. Estou à disposição.
Bom, pessoal, então o plantão de hoje de história foi esse. Tudo bem? Estamos aí e até semana que vem. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. E eu vou parar a gravação, tá bom?